tudo bem? Aqui é a Bia, eu estou aqui finalmente para gravar um vídeo de resenhas pra vocês. Ou seja, nesse vídeo daqui eu vou falar de todos os livros que eu li no ano, tá? Parece muito, mas gente, dia 4 de abril eu li 20 livros e acho que 4 deles eu já falei pra vocês que foram aquela minha maratona da Ellie Hazel, tá? E além disso, gente, tem livro aqui que eu li em janeiro, então acho que eu tenho pouca coisa a falar sobre eles, tá? Mas vamos lá. Bom, o primeiro livro que eu li esse ano foi Rei da Ira, da Ana Huang. Ela é a mesma autora de Twisted Love. Não sei como é que ficou a tradução em português, mas é basicamente nesse estilo, tá? Eu já tentei ler Twisted Love, não me interessou muito. Esse Rei da Ira também eu li e devolvi porque enquanto ele estava me interessando, enquanto eu estava lendo, eu particularmente não pretendo continuar com a série, eu não gostei do livro tanto assim. Eu acho que o grande problema dele é porque eu vi uma menina falando que o que atrai nela nesses romances com bilionários é que é tudo muito inacreditável, entendeu? E você abre mão da sua realidade pra estar lá, vivendo no mundo deles e tudo isso. E eu acho que justamente o que atrai ela nesses romances é meio que me repele, entendeu? Tipo, eu não consigo acreditar. Eu sei que tem gente que vive assim, tem gente multimilionária e tal, não sei o quê, mas eu não consigo acreditar. Eu não consigo achar fofo, eu não consigo acreditar, acho que é isso, acho que esse é o grande problema, tá? Esse livro, ele ainda é mais bizarro pra mim porque, assim, é um casamento arranjado entre pessoas que já estão lá pros seus 28, 29, 30 anos, um casamento arranjado com gente rica, com 28, 29, 30 anos, meu povo. Sério. Duvido que aconteça na vida real? Não. Mas nesse caso em específico aqui eu não consigo acreditar muito não, tá? Dito isso, como eu falei, não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fácil de largar um romance, porque eu acho que romance é o tipo de gênero que mais me pega de primeira, sabe? Então, esse foi um livro que eu não abandonei, então obviamente eu não odiei ele, nada do tipo, mas assim, como eu falei, não foi nada demais também, tá? Eu li, devolvi pra Amazon, consegui meu dinheiro de volta, não tenho interesse em ler a série, não sei nem se eu tenho interesse em ler outra coisa da Ana Huang, mas tá lido aí, o primeiro, tá? O segundo livro que eu li foi Antes que o Café Esfrie. Eu vou ficar devendo o nome do autor pra vocês, tá? Mas esse livro é viralizado, né? Aquele livro de pequenas histórias, pequenos contos sobre uma cafeteria que você consegue voltar ao tempo, só que você tem que ter o tempo exato em que o café começa a esfriar, tudo esse tipo de coisa, tá? Então, eu te dei 1 estrela pra esse livro, se eu não me engano, tá? Vou até checar que foi 1 estrela. Primeiro que, assim, um dos meus problemas foi a escrita. Eu sou uma pessoa que gosta de uma escrita mais elaborada, eu sou uma pessoa que gosta de uma escrita mais poética, mais lírica, mais esse tipo de coisa, tá? Essa escrita aqui, eu acho que até é uma coisa cultural, mas ela é muito seca, ela é muito direta ao ponto. Outra coisa foi que a grande maioria desses contos, pelo menos que eu me lembre, eles são muito voltados para a mulher. E esse livro foi escrito por um homem. E são voltados para a mulher em assuntos femininos, tá? Em coisas de mãe e de arrependimento, essas coisas assim, tá? Eu já tava achando ruim, tá? Mas assim, esse último conto dele, eu acho que ele pegou em assuntos muito dolorosos, em assuntos que não necessariamente ele conseguiria sentir da forma como uma mulher sentiria. E sinceramente eu acho que ele só usou esse conto aí pra arrancar umas lágrimas de algumas pessoas, tá? Eu acho que ele foi extremamente insensível, eu acho que ele foi basicamente um homem falando sobre uma dificuldade de mulher. Então, nota dó pra esse livro aí, achei muito ruim, tá? Depois, gente, eu li o belíssimo Quarta Asa, tá? Gente, esse daqui foi um surto, tá? Por quê? Porque eu tava lendo com vocês, eu vloguei todo esse processo aí eu não li, assim, acho que eu li algumas partes, mas basicamente eu só ouvi esse negócio aqui pelo audiobook, tá? Achei muito bom, ele é um daqueles livros que você termina, você fica envolvida, tanto que assim que eu terminei ele, eu dei 5 estrelas, tá? Pensando mais, ele não é um 5 estrelas, ele chega a ser um 4.
Acho que 4 estrelas dá pra ficar, tá? Achei esse livro aqui muito bom, achei esse livro aqui muito rápido de ler, muito envolvente, achei a personagem aqui muito legal, gostei dela, sinceramente. Achei o mocinho aqui, mocinho não, né? Achei o par romântico dela aqui também muito legal. A minha única crítica, na verdade, é com relação ao vilão, ao confronto, a grande questão desse livro aqui, que é revelada, acho que nas 100 últimas páginas e tal, eu achei muito fraco esse conflito todo, eu achei muito mal feito, eu achei muito mal informado, principalmente para o leitor, porque a gente acaba... e não no sentido de, ela vai responder isso nos próximos volumes, pelo menos não foi a ideia não foi a noção que eu tive, tá? Foi uma coisa que eu achei que foi uma coisa mal feita. Foi um embate aqui muito mal feito, acho que ela poderia ter feito alguma coisa melhor, sabe? Eu acho que pelo andar da carruagem, como ela pensou nesse mundo, como ela pensou nessa história, como ela pensou nos dragões, como ela pensou em todo esse processo, eu acho que a parte mais fraca foi realmente esse motivo, foi realmente esse vilão, essa coisa errada, tá? Essa daí eu realmente não consegui entender. Foi por isso que eu acabei tirando essas 4 estrelas, mas eu achei muito bom, tá, gente? Muito envolvente, muito legal de se ler. A pobre da personagem que ela só quer alguém pra ela, então... me fez gargalhar alto, então um vlog todinho só pra esse livro, tá? Vou deixar o link aqui se você tiver interesse, mas assim, foi uma experiência muito legal pra mim, eu gostei bastante. Depois, eu li Mente Conto, da Emily Henry. Gente, esse livro aqui, ele ganhou 5 estrelas comigo, tá? Eu achei ele muito bom, mas o que mais me surpreendeu nele, nessa experiência de leitura desse livro daqui, foi basicamente porque ele começou muito mais ou menos pra mim, tá? Eu comecei achando a protagonista aqui muito chata, eu comecei achando o par romântico dela muito sem futuro, mas ele é o tipo do livro que ele vai te pegando sem você perceber, sabe? Tipo assim, eu acho que eu passei uma semana lendo ele e todo dia que eu chegava pra ler ele, eu ficava animada, eu ficava pensando o que ia acontecer agora, não de uma maneira... Porque assim, esse não é um livro que tem muito plot. Ele é mais um livro sobre os personagens. Acho que todos os livros da Emily Henry são mais ou menos assim, tá? Então eu consegui... Foi um livro e foram personagens que eles foram me conquistando pouco a pouco, de uma maneira muito singela. Eu acredito que foi mais ou menos como eles terminaram se conhecendo e se amando nesse livro daqui, tá? Esse livro daqui, ele bateu muito forte também na parte final, essa questão que ela tem com relação a ter uma vida estável, a finalmente conseguir se enraizar, esse tipo de coisa. Acho que bateu muito forte nesse aspecto. Ela é uma personagem chata, mas ela é uma personagem chata porque ela é muito humana, eu consegui me ver muito nela, e eu não necessariamente tenho os mesmos problemas do que ela. Eu acho que a Emily Henry, ela é muito boa nisso, sabe? Ela realmente faz você sentir pelo personagem, você conseguindo se relacionar com esses problemas ou não. E assim, como eu falei, foi um livro que eu não esperava... Lendo ele, eu não esperava dar 5 estrelas, mas foi um livro 5 estrelas pra mim, tá? É um livro muito bem feito, é um livro muito bem escrito, é um livro muito emocionante, é um livro muito humano, principalmente, e... enfim, gostei bastante. 5 estrelas. Depois, gente, eu li Guild, que foi... esse daqui é o primeiro volume na série A Prisioneira Dourada. Eu tô com o livro 2 até agora pra ler, aqui do lado, inclusive. E assim, eu não sei porquê, eu achei que eu ia ler esses livros muito fácil, muito rapidinho, mas assim, eu quero ler esse livro tem uns 3 meses já e ele ainda não li. Mas tá, sobre esse livro daqui, é um livro muito introdutório, tá? Tem até uma corrente aí de fãs que fala que você não precisa ler esse livro daqui pra ler o segundo, que na verdade é o primeiro do começo dessa história. Eu discordo, tá? Eu acho que esse daqui é importante, não pelo plot, mas pra você conhecer a história um pouquinho da personagem, o que ela passou, a história dela nesse mundo. E, querendo ou não, ela vai parar onde ela vai parar por causa da história que aconteceu aqui, tá? Então eu realmente acho que esse daqui é acho que esse daqui realmente você precisa ler. É um livro mais parado, como eu falei, é um livro muito mais sobre a história da personagem, como é que ela chegou até ali, o que está acontecendo naquele momento, o que ela sente com relação a isso. É muito mais sobre ela e muito mais revivendo a história dela do que uma coisa que tenha mais ação e tal. Tem a sua ação lá pro final, mas é muito mais isso. E eu gostei bastante, tá? Pra quem não sabe, esse livro daqui é uma romantasia que vai reinterpretar a história do rei Midas, que é aquele rei que tocava nas coisas e essas coisas viravam ouro, tá? Nessa reinterpretação aqui, a gente tem a Aerin,
esqueci o nome dela. Mas ela é uma dessas obras do Rei Midas, ele tocou nela. Pois, gente, eu tentei ler o Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca, porque eu e o Vitor, a gente gostou bastante da série da Netflix. E, enfim, eu sou muito dessa de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, essas coisas, então achei que seria interessante tentar ler. Na verdade, esse livro daqui eu tentei ouvir, eu peguei ele pelo Audible, só que eu achei muito chato, eu li o primeiro volume. Na verdade, do primeiro volume eu acho que faltou só uns 2 contos pra terminar, mas eu tava naquela vibe, tipo, mano, eu vou me obrigar a ler uma coisa que eu não tô gostando? Não, né? Então eu acabei abandonando, faltando 2 contos. Pelo menos o primeiro volume é dividido em histórias, em roubos, em casos do Arsène Lupin, tá? Não sei como é que vai continuar o resto, porque são livrinhos, né, meio que Sherlock Holmes e tal, só que ao invés de ser o detetive, na verdade ele é o ladrão. E, enfim, achei a série muito boa. Infelizmente os livros não foram pra mim. Mil Navios a Troia, da Natalie Haynes. Esse livro, ele foi um livro finalista do Women's Prize for Fiction. Esse livro, basicamente, ele vai ser uma reinterpretação da Ilíada, pegando vários episódios de mulheres diferentes, dessas lendas gregas, tá? Não sei se vocês lembram, mas eu já tinha pegado outro livro dessa autora pra ler. Eu li antes desse daqui, esse daqui é o mais famoso, esse daqui é o mais bem falado, o mais conhecido dela. Mas eu peguei um sobre a Medusa, que eu achei mais interessante, eu achei a sinopse mais interessante e acabou me decepcionando um pouco, tá? Esse daqui eu gostei, tá, gente? Eu dei 4 estrelas pra esse livro daqui. O formato dele é muito parecido com aquele livro da Medusa, no sentido de, como eu falei, cada capítulo vai contar um episódio, uma mulher da mitologia grega e o que se passou na cabeça dela durante aquele momento, tá? Obviamente tem personagens mais recorrentes, essas mulheres de Troia são mais recorrentes, a Helena de Esparta, depois de Troia, também é uma personagem mais recorrente. Mas é um assunto que sempre me interessou muito, eu gostei bastante desse livro, eu acabei dando 4 estrelas. Eu achei que eu encontrei nesse daqui o que eu senti que faltou naquele outro, esse daqui eu consegui me conectar mais com as personagens que elas apareciam mais, e eu também achei muito interessante a reinterpretação que ela fez das outras personagens, tá? Eu só não concordo muito com esse título, tá? Porque fala Mil Navios para Troia, mas assim, esse livro basicamente ele começa quando Troia cai. Então ele não vai falar sobre toda a movimentação dos gregos para ir para Troia. Ele vai falar já sobre Troia caída e todas as consequências para ela. Um dos temas mais predominantes aqui nesse livro é justamente sobre como o homem, ele é o guerreiro, ele vai pra guerra, aí ele morre ou não. Ou ele morre ou ele ganha essa guerra, né? E a mulher não, a mulher, ela sofre se o marido dela tá na guerra, ela sofre se o marido dela foi para a guerra em outro canto, ela sofre se o marido dela morre na guerra, ela sofre se o marido dela perde a guerra. Principalmente nesse momento aí é onde vai focar esse livro e são cenas assim de partir o coração e o que me parte mais do coração, na verdade, é pensar que isso era verdade, tá? Obviamente a gente tá pegando mulheres conhecidas universalmente, sobre lendas e tal, não sei o que. Mas é muito fácil ver que isso daqui era verdade para mulheres comuns, tá? Em qualquer guerra que elas perdessem, elas acabavam sendo escravas e elas acabavam sendo nada. Então, foi uma das coisas que mais me bateu nesse livro daqui, tá? Achei muito bom, acabei dando 4 estrelas. Se você se interessa por esse tipo de sinopse, por esse tipo de tema, acho interessante. Acho que todo mundo que tá ouvindo isso, tá tentando comparar ele com Circe, alguma coisa assim. E não, gente, não é parecido com Circe, tá? Como eu falei, esse livro daqui ele é muito episódico, ele vai falar sobre episódios. Não é uma personagem que é o centro de tudo, não é a gente na cabeça dessa personagem. É mais uma visão geral sobre a experiência feminina na Guerra de Troia, tá? Como eu falei, com personagens que aparecem mais vezes, com histórias que são mais importantes, esse tipo de coisa. Mas no geral não tem a mesma vibe, não é a mesma importância de um Circe da vida, tá? Enfim, gostei bastante, acabei dando 4 estrelas, gostei. Depois, gente, eu li 200 páginas de Sapiens, eu parei exatamente aqui, na página 197, na verdade, não, na página 204. Esse livro tem foi mais ou menos na metade, tá, gente? Por que eu parei? Porque o que me interessou em pegar esse livro foi essa parte
da evolução humana, de saber do Homo sapiens, como é que ele foi evoluindo, como é que a gente foi se tornando gente, sabe? Essa é a parte que me interessou mais. Ele aqui, quando eu parei de ler, ele já tava na parte do que forma a gente como sociedade, falando sobre religião, sobre ideias, sobre dinheiro. Não é o que me chamou a atenção nesse livro, tá? Eu tava aqui para a formação do ser humano, sobre a evolução mesmo do ser humano como primata não, né? Como animal. E enfim, aí eu acabei de ler, aí eu abandonei ele na parte que não me interessava. Então, na parte que eu cheguei agora é basicamente uma análise do autor sobre a sociedade humana. Ele ainda assim vai usar várias fontes, ele vai usar vários exemplos, vai ser uma coisa bem didática, como sempre foi, mas como eu falei, não é uma temática que me atrai. Então, se é uma coisa que te atrai, eu recomendo sim, tá, gente? Como eu falei, a metade até um pouquinho, na verdade, eu ainda tentei ler ele mais um pouco. Até aqui, mais ou menos, vai falar sobre essa parte que eu gosto, que é sobre a evolução humana, sobre nós como animais, sobre tudo isso. A partir daqui, isso daqui é só a interpretação dele sobre... A interpretação não, né? Sobre a análise dele, sobre o que fez a gente formar a sociedade que a gente tá vivendo hoje, tá? É interessante também, mas como eu falei, não é o que me atrai, então... Depois, eu li 1984, do George Orwell. Vou ser completamente honesta com vocês, tá, gente? Eu não li esse livro, eu ouvi o audiobook pra esse livro. E, na verdade, o audiobook que eu ouvi, ele não é integral. Eles são 3 horas só, é uma interpretação com o Lázaro Ramos e outra pessoa lá que eu esqueci. Mas... Então, eu não li esse livro inteiro, tá? Eu ouvi essa reinterpretação. Eu não teria pegado esse livro pra ler por mim mesma, tá? Porque, assim, eu não gosto de ficção científica. Não é um livro que me atrai muito, apesar de eu ter adorado... Não é Fazenda dos Animais, é qual o nome? Animal Farm, é qual? Eu tive que ler Fazenda dos Animais para uma aula, adorei a minha experiência. Papai, tá foda! Basicamente, eu uso os audiolivros pra isso, sabe? Livros que eu sei que eu não vou pegar tão cedo. E foi uma experiência ótima, eu achei ótimo esse audiobook. Mas a minha impressão é que eu sinto que o livro, se eu tivesse pegado o livro pra ler, ele teria tido mais significado pra mim, tá? Eu conseguiria me envolver mais com os personagens, eu conseguiria entender mais da trama, eu conseguiria sentir mais por tudo isso, tá? Dito isso, achei o livro muito bom, achei o livro muito inteligente, ele é um livro distópico, ele é um clássico desse gênero por um motivo, tá? Muitas críticas dele são convenientes, não, são realidade até hoje. São basicamente como a gente forma essa sociedade fascista, né? E eu achei muito bom. Como eu falei pra vocês, aí eu venho nessa guerra. Porque eu, sinceramente, sinto que esse audiolivro, ele não conseguiu me passar tudo o que eu teria se eu tivesse lido o livro. Mas eu também não tenho interesse em ler o livro. Então, fica mais ou menos aí, tá? Se é uma coisa que te interessa um pouco, pelo menos, eu realmente recomendo você pegar o livro. Mas, por mais que eu ache que a experiência do livro seria muito mais positiva do que a do audiobook, eu hoje vou ficar com a experiência do audiobook apenas. Por agora é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha pra mim e até o próximo vídeo. Tchau!